Estamos começando mais uma live da corrente de oração pela família. E eu quero te convidar a se juntar a nós agora. Vamos orar juntos ao nosso Deus que é todo poderoso. Vamos colocar diante dele os nossos pedidos de oração, as nossas dificuldades, os problemas que precisamos solucionar, aquelas pessoas que amamos, que precisam que Deus toque na vida delas. Tenho certeza que Deus fará uma grande obra se você orar, se você confiar, se você se levantar e interceder pela tua casa. Você que está na corrente conosco há alguns dias, tem irmãos fazendo 7 noites, outros estão fazendo uma novena pela família 9 noites. Outros estão há 21, 40 dias orando. Não importa quanto tempo, Deus conhece o teu propósito. Quem sabe você vai começar hoje essa corrente, clamando ao Senhor, colocando aqui o teu pedido, marcando os teus amigos, escrevendo o nome das pessoas pelas quais você deseja que venhamos a clamar. Marque o teu nome, o nome da tua família nos comentários. Nós estaremos clamando ao Senhor, depois da live, de joelhos orando, pedindo ao Pai que estenda a sua mão poderosa sobre a tua casa, sobre a tua vida. Todos os dias compartilhando uma palavra. Deus quer falar contigo nesse momento. Não é por acaso que você está ouvindo essa live nesse momento. Não é por acaso que você está fazendo a corrente. Deus tem uma grande obra para realizar através da tua vida. Abre o teu coração para que a palavra do Senhor nessa noite venha de encontro às necessidades da tua alma. Para que o Espírito Santo possa falar através da sua palavra. Para que Ele venha revelar ao teu coração, à tua alma hoje, qual o propósito de Deus contigo. Quero compartilhar com vocês agora uma palavra que se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Vamos ler juntos. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através dessa série que estaremos estudando sobre o livro de Neemias. Vamos ouvir o que diz a palavra. Veio de Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas pelo fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Queridos, Neemias
significa consolo de Deus. Quando Jerusalém foi invadida e os que estavam lá foram levados cativos, Jeremias foi levado cativo. E agora ele servia o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Mas veio um dos seus irmãos para encontrar-se com ele. Anani chegou e contou para ele a situação que se encontrava em Jerusalém. Neemias pergunta: como estão os meus familiares? Como estão os meus irmãos na cidade de Jerusalém? E então aqueles homens relatam a Neemias que a cidade estava na miséria. E Jerusalém estava com os muros fendidos, os muros quebrados. E estava com as portas queimadas, estava sem segurança nenhuma. Quando os mercadores passavam por Jerusalém, já não se hospedavam mais na cidade, porque ali não havia segurança. As pessoas não queriam mais estar em Jerusalém, porque a cidade estava em ruínas. E Neemias, quando ouve aquele relato, diz a palavra, ele senta e chora por alguns dias. Mas então ele se põe a orar e jejuar ao Deus dos céus. Queridos, eu não sei que situação você está vivendo, que situação está a tua família. Quem sabe alguns dos teus familiares estejam passando exatamente por algo parecido. Estejam sem segurança nenhuma. Estejam vivendo num momento de dificuldade financeira. Num momento de vergonha, de desonra. A cidade de Jerusalém não era mais motivo de honra. Seus habitantes, agora envergonhados, viviam sujeitos a todo tipo de perigo. Porque a cidade não estava fortalecida, não havia muros, não havia portas. E Neemias chora, ele não se conforma com a situação dos seus amados. Neemias era copeiro do rei. Ele vivia no palácio. Ele tinha uma posição de honra. O copeiro era alguém da máxima confiança do rei. O rei nomeava alguém para lhe servir da sua máxima confiança, porque sempre haviam conspirações. E o copeiro era aquele que experimentava tudo que o rei ia provar, que o rei ia se alimentar. Por isso o rei precisava confiar no seu copeiro. Ele vivia no conforto. Ele tinha a melhor comida. Vivia no melhor lugar. Mas ele chorou pela situação dos seus irmãos. Ele não se conformou em ver que suas famílias, seus familiares, seus amigos, a cidade do coração dele estava destruída. E ele chora e lamenta. Mas ele não fica só no choro. Sabe, queridos, chorar é terapêutico. Muitas vezes nós precisamos chorar. Davi, quando viu sua cidade destruída, que seus filhos tinham sido levados como escravos, e sua esposa, ele chora. E diz a palavra que eles choraram até não ter mais forças. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Neemias chorou. Ele chorou dolorosamente por aquela situação. Não era parte da sua realidade, mas ele não se conformou. Ele chorou e ele ansiou fazer algo para transformar aquela realidade. E então, queridos, depois de chorar, ele se levanta em oração e jejum. Você quer vencer? Você quer mudar a realidade da tua casa? Você quer ver a tua família ser transformada? Você quer mudar a história dos teus familiares? Você quer ser um agente, um instrumento nas mãos de Deus para a transformação da vida de outros? Quem sabe até você esteja numa situação boa, mas você não se compadece das pessoas que estão ao teu redor? Se levante e ore. A oração muda reinos. A oração abala o inferno, a oração transforma nações. Neemias começa a orar e jejuar e ele diz: então eu me passei a orar e jejuar ao Deus dos céus. Neemias sabia quem era o Deus que ele servia. Neemias conhecia a palavra do Senhor, as promessas que Deus fez a Moisés. E ele começa então a orar a palavra de Deus. Tem alguns pontos que eu quero destacar aqui.
passos para ser um vencedor, passos para ser um agente de transformação, para ser um instrumento do céu nas mãos do Senhor. Não se deixe dominar pelo desespero. O que significa a palavra desespero? Desesperança. Alguém que está com o coração já sem acreditar em mais nada. Alguém que não espera mais nada da vida. Alguém que não acredita mais na mudança. Alguém que pelas decepções, pela dor, pelas traições, pelas situações que viveu, se deixou dominar por elas, pelas lutas, pelas adversidades. Não se deixe dominar pela situação. Não se desespere, há uma esperança. Há um Deus no céu, sentado no trono. Há um Deus que governa o universo. Ele criou o universo pela sua palavra. Ele criou todas as coisas e as estabeleceu. Ele determinou as leis da física, as leis que regem o universo. Foram ditas pelo nosso Deus, foram estabelecidas pelo Senhor. E Ele pode sim ouvir a tua oração e mudar a tua história. Neemias jejua e ora. Eu creio no poder da oração. Eu creio naquele que se levanta como intercessor nessa corrente de oração pela família. Eu tenho buscado em Deus que Deus levante intercessores pelo Brasil afora. Pessoas que queiram mudar a história da sua casa. Pessoas que queiram ver seus filhos libertos. Pessoas que queiram ver seus casamentos restaurados. Pessoas que amem o seu país e queiram ver ele transformado. Pessoas que queiram ver a sua igreja renovada, reavivada pelo Senhor. Pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui, eu estou nas tuas mãos. Eu creio no teu agir, no teu poder. Neemias era um copeiro. Mas ele creu que para Deus não importa quantos sejam aqueles que se dispõem. Importa tocar o coração de Deus para que aconteçam as grandes transformações. E Neemias passa a orar e clamar ao Senhor. A oração derruba muralhas. A oração destrói principados e potestades. O jejum, Jesus disse, a castas de demônios, que só se vence com jejum e oração. E eu quero te desafiar a estar jejuando nesses dias de corrente. Nesses dias que você se levanta para clamar, para interceder, jejue. Faça um voto com Deus. Quem sabe um jejum você não tome o café da manhã, só vai almoçar. Consagre esse jejum pela tua família. Quem sabe você tome medicamentos ou não possa ficar sem o alimento. Então abra mão daquilo que você mais ama. E consagre essa renúncia diante de Deus pela tua casa, pelos teus amados, pela tua igreja, pelo teu país. Não se conforme em olhar ao teu redor e ver que tudo perece, sabendo que você tem um Deus todo-poderoso. E Ele usa aqueles que se dispõem. Neemias se dispôs a sair da sua zona de conforto. Ele se dispôs a deixar o palácio. Ele se dispôs a andar por um caminho perigoso. Ele se dispôs a realizar uma árdua missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém, que era restaurar a honra daquela cidade, que era lutar pelos seus familiares que estavam na miséria. Deus quer usar a vida de homens e mulheres que se levantem e se dispõem como instrumento dele. Ele quer transformar a tua casa, irmão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Como que Neemias ora? Ele confessa os pecados da sua nação. Ele confessa os pecados dos seus familiares. Ele intercede por eles. Ele diz: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós falhamos. Nós deixamos a tua aliança. Nós quebramos os teus mandamentos. Por isso hoje nós estamos cativos. Por isso hoje a cidade se encontra naquela situação, naquele caos. Mas Senhor, Tu deste uma promessa ao Teu servo Moisés, que se nós deixássemos o Senhor, seríamos espalhados.
Mas se nos arrependêssemos, se nos convertêssemos de todo o coração, o Senhor nos reuniria novamente e nos faria novamente prosperar. E hoje, Senhor, eu me levanto e eu peço perdão pelos pecados da minha nação. Eu peço perdão pelos pecados dos meus familiares. Eu confesso diante do Senhor os nossos pecados. E eu peço que a tua misericórdia, que a tua bondade, que renoves e relembres a tua aliança, que inclines os teus ouvidos ao clamor do teu filho. Levanta, querido, e ora, interceda. É preciso reconhecer aquilo que erramos. É preciso reconhecer. Neemias não ficou culpando seus pais com ressentimento. Neemias não se voltou contra os seus familiares porque eles pecaram. Pelo contrário, ele teve misericórdia, ele pediu perdão por eles. E ele decidiu que ele buscaria o Senhor dos céus, ao Rei dos Reis, ao soberano Deus, para que o Senhor estendesse a sua mão sobre ele e lhe abrisse uma porta, inclinasse o coração do rei, para que ele pudesse promover a transformação, a reconstrução. Ele creu, queridos, ele creu na palavra, ele creu na promessa. Hoje nós vemos muitas vezes pessoas que duvidam da palavra de Deus. O inimigo vem e põe em dúvida, o inimigo vem e lança no coração dúvidas, questionamentos, para semear no nosso coração a incredulidade. O diabo vem e diz: mas por que Deus permitiu que acontecesse isso com você? Mas o teu Deus não é bom e por que você está nessa situação? O teu Deus não é justo? Amados, as mentiras do diabo. O nosso Deus é bom, Ele nos amou, Ele deu o seu único filho para nos resgatar das trevas, mas o ser humano peca. O ser humano erra, o ser humano não ouve a voz do Senhor. Não o busca em primeiro lugar. Não se entrega completamente nas mãos de Deus. O Senhor quer alguém com o coração quebrantado. Ele não resiste a um coração quebrantado. Neemias quebranta o seu coração diante do Senhor e pede perdão. Ele diz: Senhor, lembra-te da tua aliança, do teu compromisso. Você sabe, irmão, Jesus fez uma aliança conosco pelo seu sangue. Nós somos redimidos, nós somos resgatados das mãos do diabo. Ele nos justificou. Quando nós confessamos, diz em 1 João, confessem os vossos pecados ao Senhor, e Ele vos perdoará e vos justificará, vos perdoará e vos purificará de toda injustiça. Vamos confessar diante de Deus que falhamos, vamos reconhecer as nossas culpas, vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre, que nos conduza ao arrependimento, para que possamos estar clamando diante do coração do Pai, buscando o favor do nosso Deus, buscando nele uma palavra de vitória, uma palavra de mudança. Deus ouviu a oração de Neemias. E eu quero dizer algo muito importante aqui, queridos. Neemias não viu um anjo. Não chegou um anjo diante de Neemias como chegou diante de Gideão. Ele não foi ungido por um profeta. Nenhum profeta chegou nele e diz: assim diz o Senhor, se levante e lute pelo teu povo. Não. Neemias ouviu falar da situação dos seus familiares. E ele se lembrou da palavra. Ele se lembrou das promessas de Deus. E eu quero dizer para você, não tem nada mais poderoso que a palavra. A palavra de Deus revelada. A qualquer momento você pode orar essa palavra. Por isso você precisa conhecer as promessas. Você precisa conhecer a palavra do Senhor para orar a palavra. Ele cita a palavra em sua oração. Ele diz: Deus, está escrito na tua palavra que se nós fôssemos espalhados e nos arrependêssemos, tu nos reunirias novamente e nos faria prosperar. Todos os dias você deve se alimentar da palavra. Você deve se levantar e crer na palavra.
Você não precisa que alguém chegue e coloque as mãos na tua cabeça e te revele. Você não precisa que um anjo apareça. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer no Deus Todo-Poderoso, que tem um compromisso com aqueles que creem. Um Deus que conhece os seus filhos. Um Deus que olha para o coração. Um Deus que usa pessoas, usou os seus filhos ao longo da história para abençoar nações. Como instrumento dele para a transformação da realidade. Às vezes as pessoas pensam que Deus quer que você viva sempre nessa realidade terrível. Chega um tempo da restauração, da reconstrução. E eu profetizo hoje sobre a tua vida. Através da palavra de Deus você vai reconstruir os muros que estão caídos ao redor da tua casa. Você vai restaurar as portas que foram queimadas. Você vai novamente engrandecer ao Senhor na tua família. E você verá a tua família reunida em segurança debaixo das asas do Altíssimo. Deus quer que você se levante e lute pela tua casa. Eu não sei quais são as condições da tua família. Eu não conheço. Eu não sei aonde estão os teus filhos, aonde estão os teus pais, os teus irmãos. Mas eu sei que se você orar e clamar, se você crer na palavra de Deus, Deus transformará todas as coisas. Porque Ele tem poder. A palavra de Deus tem poder para mudar a história. Jesus é a palavra revelada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus revelada. Quando você ora a palavra, você está orando Jesus. Quando você crê, quando você se levanta em oração, você se reveste da armadura do Senhor. Você se reveste da autoridade que Jesus te deu. Neemias se aproxima do rei. Depois de orar, depois de chorar, depois de orar, depois de jejuar, ele então passa a agir. Muitas vezes as pessoas se perdem porque elas só oram, jejum, mas não traçam um plano. Deus revelou estratégias a Neemias. A palavra de Deus não diz os detalhes. Mas Neemias, nesse tempo de oração, com certeza ele ouviu a voz de Deus, lhe dando sabedoria, lhe dando discernimento, direção, para que ele pudesse alcançar o coração do rei e o que ele deveria pedir. E então ele estava servindo o rei. E o rei percebe que ele estava triste. E o rei diz: o que você tem, Neemias? E o coração dele estremece de temor. Porque se o rei desconfiasse dele, podia até executá-lo. Mas ele diz para o rei: como eu estaria feliz se a cidade dos meus pais, onde estão sepultados os meus familiares, está destruída com as portas queimadas, na miséria. E o rei olha para ele e diz: o que você precisa, Neemias? E ele então pede cartas, que o rei dê cartas, porque pelas províncias que ele passasse, ele tivesse uma carta do rei autorizando ele a passar com sua comitiva. Que o rei desse provisão para que ele pudesse chegar na cidade de Jerusalém e reconstruir os muros, as portas da cidade, e restaurar o ânimo, a esperança no coração daquele povo. Amanhã nós estaremos falando das lutas que ele enfrentou, da oposição que ele enfrentou e venceu, e das estratégias que Deus deu a Neemias. Mas hoje eu quero focar nesses 4 pontos, queridos. Não se deixe dominar pelo desespero. Creia no teu Deus. Não importa a situação caótica que esteja ao teu redor, por mais crítica que seja a situação, impossível aos olhos humanos, para Deus é possível. Basta uma palavra do Senhor, uma ordem do nosso Deus. Quem impede quando Ele age? Quem pode dizer a Ele: não faça isso? O universo obedece à ordem do nosso Deus. Os reinos acabam, reis passam,
E o Senhor permanece soberano sobre todas as coisas. Ore, segundo passo, ore e jejue. Ore e jejue. Clame ao Deus dos céus, Ele te ouvirá. Clame que Ele esteja atento à tua súplica, ao desejo do teu coração. Busque a face do Senhor. Apresente a Ele os teus pedidos. Fala para o Senhor o que você precisa. Abre o teu coração diante de Deus. O segundo passo. O terceiro, jejue. Confesse os pecados. Olha para dentro de si mesmo. Reconheça o quanto você precisa do perdão. Somos falhos, somos pecadores, erramos. E precisamos ser perdoados, justificados. Precisamos tomar posse do sangue de Jesus que nos justifica, que nos restaura diante do nosso Deus. E o quarto passo, querido, se dispõe. Esteja preparado com o teu coração disposto a trabalhar, a sair da tua zona de conforto, a lutar, a traçar planos e metas. Busque as estratégias que Deus te dará para que tudo seja mudado na tua casa, na tua família. Deus quer falar poderosamente com você através dessa série sobre Neemias. Amanhã nós falaremos das dificuldades, da oposição e de como vencer o inimigo. Mas agora eu quero orar por você. Vai escrevendo aqui o nome do teu familiar, vai escrevendo o nome dos teus amigos. Escreve o teu pedido de oração, agora nós vamos clamar. Que Deus te dê estratégias, que Deus te fortaleça, que Ele enxugue as tuas lágrimas, que Ele renove a esperança no teu coração, que você possa se levantar como instrumento de Deus, que Deus abra o caminho para que a tua casa, a tua família seja transformada, seja abençoada em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante do Senhor agora, Pai, cada vida que está orando, Deus, que ouviu essa palavra, Senhor, e foi tocado pelo Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, e envolve esses corações agora, Pai. Cerca essas famílias, Deus, com Tua unção. Toca, Senhor, nessas vidas que passaram por lutas, dificuldades, que estão vendo as condições dos seus familiares, Pai, que estão entristecidos pelo momento que estão atravessando, Deus. Neemias viu a miséria do seu povo e chorou. Eu clamo pelos teus servos que têm chorado, que têm se angustiado. Pai maravilhoso, ouve o clamor dos teus filhos agora, Senhor. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, ao clamor dos teus servos nesse momento. Pai, ouve a oração do teu filho e da tua filha, Deus. Olha para eles, Senhor, tu conheces a situação que cada um está vivendo. Tu conheces quais são os muros que precisam ser reconstruídos, Deus. Tu conheces quais portas foram queimadas. Tu sabes da vergonha, da desonra, Pai, que muitos deles estão vivendo hoje, Senhor. Mas Tu tens uma aliança, Tu tens um compromisso com os Teus filhos, Pai. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu reinas para sempre, Deus. Tu tens o controle, Pai. Tu tens o dia de amanhã, Deus, nas Tuas mãos. Por isso eu clamo hoje. Levanta os Teus filhos com autoridade. Levanta os Teus filhos com poder, para superarem, Pai, o choro, as lágrimas, o desespero. Reanima, Senhor, seus corações. Restaura o vigor, Senhor. Restaura as forças, Pai. Que eles possam olhar para o Senhor. Que eles possam levantar seus olhos e contemplar, Pai, que Tu és soberano. Tu podes mudar tudo isso, Deus. Tu podes transformar completamente a nossa realidade. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos nas Tuas promessas.
Em nome de Jesus, agora eu coloco cada família que está orando comigo diante do teu altar, Senhor. Vem tocar nos familiares que estão sendo agora mencionados nos comentários. Alcance essas vidas com teu favor, Pai. Derrama sobre eles a tua força. Reveste-os com tua armadura, Senhor. Capacita-os, Pai, a serem instrumentos teus para verem as coisas mudarem, Senhor. Que tu estejas fazendo resplandecer o teu rosto sobre os teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Deus poderoso, abre as portas. Tu abriu as portas para que Neemias chegasse na presença do rei. Tu inclinou o coração do rei. Deus poderoso, eu clamo agora que o Senhor abra as portas, Deus, para que os teus filhos encontrem o favor, Pai. Que nesse tempo de propósito, nessa corrente pela família, o Senhor esteja movendo corações em favor dos teus filhos, Pai. Que o Senhor esteja mudando a realidade dessas famílias, Deus. Em nome de Jesus eu profetizo sobre eles a bênção da transformação, a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus, Pai, abre as portas para esse pai de família, para essa mãe de família que precisa ganhar o pão de cada dia. Deus poderoso, envia a provisão, supre as necessidades dessa família, Senhor. Envia o teu socorro agora, Pai, que haja pão sobre a mesa dentro desses lares. Que tu estejas restaurando os relacionamentos familiares. Que tu estejas restaurando casamentos, Deus. Que tu estejas restaurando a comunhão entre os pais e os filhos, e entre os filhos e os pais. Que a tua bênção seja restaurada dentro desses lares agora, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que tem se levantado contra essas vidas, toda a obra do diabo, agora eu repreendo em nome de Jesus. Espíritos de morte, espíritos de miséria, espíritos de destruição, de enfermidade, de depressão, de tristeza, eu estou ordenando agora, saiam em nome de Jesus. Eu ordeno agora na autoridade do nome de Jesus, batam em retirada, saiam e não voltem mais, porque o sangue de Jesus tem poder. Desfazemos agora toda palavra de maldição, toda palavra de encantamento, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, espíritos de bruxos ligados a Satanás, sejam agora derrubados em nome de Jesus, lançados para longe dos filhos de Deus. Toda maldição agora seja anulada pelo Senhor. Pai maravilhoso, nós desligamos da terra todo mal lançado contra essas famílias, contra esses lares, em nome de Jesus. E clamamos, Pai, estende o teu braço forte. Levanta aqueles que estão desanimados, sem esperança. Sara as feridas do coração. Sara a visão, Pai. Restaura a visão dos teus filhos. Que a tua palavra os renove nesse momento. Que a tua palavra os levante, Pai. Que eles se levantem das cinzas e do pó e contemplem a tua glória agora, Senhor. Venha alcançar aqueles que estão enfermos, nas UTIs, nos hospitais, nas salas de emergência. Aqueles que estão no leito, sejam tocados pelo Senhor agora em nome de Jesus. Passa sobre eles com tua virtude de cura. Passa sobre eles removendo todo o mal, queimando todo o vírus, toda a bactéria. Restaurando a saúde física, Pai. Restaura cada célula, cada tecido. Levanta-os do leito, sopra a vida. Sopra a tua vida sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, alcança essas vidas agora com tua unção de cura. Que o teu bálsamo remova toda dor, toda angústia, todo medo agora. Saiam em nome de Jesus. Deus poderoso, toma essas vidas nas tuas mãos e renova-lhes, Pai. Em nome de Jesus, clamamos agora, Senhor, por aqueles que estão presos no vício, nas drogas, no álcool, nos vícios de pecado, em situações humilhantes. Tudo aquilo que tem prendido, agora seja anulado em nome de Jesus. Sejam quebradas essas correntes em nome de Jesus. Pai, liberta essas vidas agora, Senhor.
Senhor. Resgata-os das mãos do inimigo, Pai. Traze-os de volta para o teu aprisco, Senhor, aqueles que se perderam, se afastaram dos teus caminhos. Resgata-os, Pai, agora em nome de Jesus e liberta. Eu vejo mães clamando pela libertação dos seus filhos. Eu vejo filhos clamando pela libertação dos seus pais. Deus, eu creio no teu poder. Envia agora, Senhor. Envia anjos agora onde eles estiverem, Pai, e traze-os de volta, Senhor. Cerca essas vidas com teu poder. Quebre-se todo jugo. Caiam agora essas correntes ao chão, em nome de Jesus. Declaramos o mal derrotado em nome de Jesus. Juntos nós clamamos pela nossa nação, Pai. Como Neemias clamou, intercedeu. Nós clamamos pelo Brasil, Senhor, o Brasil. Nós temos, Pai, pecado contra Ti. O nosso país é idólatra. O nosso país é promíscuo. Pai, vem transformar, Senhor, os corações. Vem mudar os rumos dessa nação, Pai. Faz resplandecer o sol da Tua justiça sobre o Brasil, Senhor. Abate os principados e potestades da corrupção, da miséria, da vergonha. Em nome de Jesus. Pai, o Brasil é tão abençoado por Ti, Senhor, a natureza que Tu nos deste, Pai. O nosso território é lindo, é rico. Mas temos visto, Senhor, a pobreza, a miséria. Por isso pedimos, Pai, levanta homens e mulheres capacitados pelo Senhor para intercederem, para clamarem, para jejuarem, para transformarem essa nação, Senhor. Nós queremos ver um novo país, Pai. Toca nas autoridades, Deus. Em nome de Jesus, visita as autoridades, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores. As casas legislativas dessa nação sejam visitadas pela Tua mão, Pai. Os tribunais de justiça, Deus. Visita as autoridades judiciárias, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toma a vida do presidente nas Tuas mãos, Pai. A autoridade que o Senhor constituiu. Capacita-o com Tua sabedoria. Derrama sobre ele poder, Pai, para fazer o que precisa ser feito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, estende o Teu braço forte sobre o Brasil. Abate os nossos adversários, Pai. Abate o principado da mentira. Que a Tua verdade venha reinar na nossa pátria, Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão que tem se levantado como intercessor, que tem jejuado, que tem clamado pela sua casa, pela sua família, pelo seu país. Visita os Teus servos agora, Deus. Derrama a Tua unção sobre os Teus filhos que oram, Pai. Sobre cada um que está fazendo esse propósito. Ouve o clamor dos Teus filhos, Senhor, e responde com poder e glória, Pai. Opera os Teus milagres agora, alcança cada vida marcada aqui nessa publicação, Pai. Envia uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, de cura, de restauração, de prosperidade, Senhor. Alcance essas vidas, essas famílias agora. Que Teus anjos venham a cercar os nossos amados aonde eles estiverem. Que Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Que o Senhor ministre sobre nós a Tua paz. Enche o nosso coração com a alegria da Tua salvação. Renova, Senhor, a nossa mente, Pai. Que a Tua palavra nos sustente. Que a Tua palavra nos dê direção. E que possamos ser instrumentos Teus. Instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Que levem amor, que levem paz, que levem esperança. Eis-nos aqui, Deus poderoso. Abençoa-nos e dá-nos sabedoria e estratégia, para que vejamos as coisas transformadas ao nosso redor, para que sejamos esses agentes Teus de transformação nesse tempo tão difícil que o mundo está atravessando, Pai. Capacita-nos a cada dia para sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia nessa promessa. Creia que Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua visão, a tua casa. Deus quer prosperar a tua vida.
Amanhã estaremos falando como Neemias superou os obstáculos, a oposição. Acompanhe-nos amanhã. E eu quero te convidar também a começar comigo a campanha dos Salmos. Todos os dias às 6 da manhã, nós estaremos orando um salmo. Amanhã começaremos com o Salmo número 1. E eu te convido a fazer a campanha dos Salmos antes de você sair para o teu trabalho, antes de você começar as atividades do teu dia. Esteja orando. Quem sabe você não possa ver o vídeo às 6 da manhã, mas você possa ver num outro horário. Não são vídeos, são vídeos curtinhos, de 5 a 10 minutos, de oração e de palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã, então, às 6 horas da manhã, a campanha dos Salmos. E às 20 horas e 30 minutos, a corrente de oração pela família. Você pode estar se inscrevendo no meu canal lá no YouTube e me seguindo também no Instagram. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.